Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos então nesta quarta-feira, dia 6 de outubro. Nós estamos na 27ª semana do tempo comum e o nosso santo evangelho é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Queridos e amados filhos e filhas, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no texto sagrado que nós meditamos de São Lucas, os discípulos manifestam ao Senhor o primoroso desejo de orar. Jesus estava sempre orando e seu modo de orar expressa simplicidade e confiança. Ele está sempre mergulhado, podemos dizer assim, nos braços do Abá, do papaizinho de Deus. Como uma criancinha nos braços de seu pai, como uma criancinha no regaço de sua mãe. Suplicar, assim então, com ele, a vinda do reino. O Senhor nos ensina. De tal modo, o Senhor orava, se retirava em oração, que causou nos seus discípulos o desejo de aprender a orar, de também se colocar em atitude de oração. Será? É a primeira pergunta que eu me fiz ao ler este texto sagrado de hoje. Pelo meu modo de orar, pela minha vida oracional, eu estou dando um testemunho para que também coloque desejos no coração dos outros, para também ir em oração, estar em oração com o nosso Pai. Então, é preciso que a gente traga em nós este ardente desejo. Se ainda não o fazemos, se ainda as pessoas ao nosso redor não chegam a nós e digam, não é? Ensina-me a rezar, ensina-me a orar. Se não despertamos no outro este santo desejo, está na hora de rever também a nossa atitude de vida na oração, na intimidade com o Senhor, no abandono, na confiança, nas mãos do Pai. E olha, Jesus era filho de Deus e o próprio Deus, e colocava-se nesta atitude reservada de oração. Reservava suas audiências com o Pai. E quanto mais, então, a nós, quanto mais nós necessitamos de retiradas, de momentos de nossas audiências com o nosso Pai, por Jesus no Espírito Santo.
pedir humildemente o alimento necessário à nossa subsistência, mostrar-se aberto, não é? Ao perdão e desejar estar numa unidade com o Senhor, à vontade do Senhor. Seja santificado o teu nome em minha vida. E também fugir, não é? Das propostas do maligno, das tentações, e não cair nelas, nos separando assim da presença de Deus. Então essa é a maneira como o discípulo do reino deve sempre orar. Mas é esta atitude mais importante de retirada, de irmos sempre à oração, ir sempre orar, rezar, sempre estar em comunhão com o totalmente outro, o absoluto. E com, então, a nossa vida nesta comunhão profunda com o Senhor, a gente aprenda no cotidiano da nossa vida, santificar a nossa vida e fazer com que o reino de Deus se estabeleça definitivamente. Como é importante olhar este evangelho hoje e estarmos despertados, não é? Para, como os discípulos, também o desejo da oração e, ao mesmo tempo, sejamos também testemunhas da nossa oração. Então, meditar também sobre o conteúdo das nossas orações e como rezamos, não é? Como é importante a oração vocal, a oração conhecida nossa, e repeti-las, mas com mais atenção, a fim de entendermos melhor aquilo que nós rogamos, oramos, pedimos, meditar as palavras, principalmente as palavras da oração do Pai Nosso, aprender com Jesus, não é? Como deve ser a nossa oração, os elementos que devem, então, ser como pela oração alicerçados na nossa vida. Primeiro aí, não é? Como nosso Pai, Ele nos ama, é misericordioso, nós também devemos, então, abrir os nossos braços diante de nossas falhas, à misericórdia do Senhor, pedir perdão, a reconciliação. A nossa oração não pode ser um repetir, não é? Apenas como papagaios. E mesmo quando rezamos o nosso terço, não pode ser uma oração apenas repetitiva e não aprofundar aquilo que nós estamos rezando, a meditação do mistério, aquilo que nós estamos, então, buscando estar em sintonia com o nosso Deus e Senhor. É muito importante tudo isso, não é? Como nós estamos vivendo, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Tenho buscado o arrependimento das minhas faltas e tenho buscado também, não é, tratar os outros, os meus, aqueles que estão ao meu redor, os colegas de trabalho, nossos amigos, a nossa própria família, com esta atitude misericordiosa. Será que nós estamos interessados também, não é, a ouvir os apelos dos que precisam de nós? Como vamos invocar Pai Nosso se nos fechamos para algum irmão? Esquecemos e muitas vezes não rezamos Pai Nosso, mas Pai meu, não é? Venha a nós o vosso reino. É preciso que Deus nos dê todos os dias esta graça do reino do Pai, do reino de Deus, por Jesus, no Espírito Santo, que é reino de amor, reino de justiça, reino da verdade, da solidariedade,
da partilha, reino da paz, reino, não é, de solidariedade com os mais pequeninos e necessitados. Enfim, que a gente saiba de fato orar, rezar e não apenas ser repetidores de oração. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.